Nesta aula, vamos falar sobre distribuições contínuas de probabilidade e função de distribuição. Vamos falar especificamente sobre variáveis aleatórias contínuas, definição e distribuição, alguns exemplos de distribuições de variáveis aleatórias contínuas e função de distribuição de probabilidade, e mencionar a única referência bibliográfica citada aqui. Nos exemplos de distribuição de variáveis aleatórias contínuos, nós vamos dar um exemplo que é a da distribuição normal. Mas essa aula de distribuição normal nós veremos com mais detalhes especificamente para ela em uma aula futura. Bom, variáveis aleatórias contínuas, definição e distribuição. Considerar que uma variável aleatória assume apenas valores contáveis finitos ou infinitos dos reais é muito restritivo. Isso a gente viu nas aulas anteriores, quando falamos de variáveis aleatórias discretas. Porque as variáveis aleatórias discretas, elas assumem apenas, têm suporte apenas em um conjunto contável finito, ou às vezes, eventualmente tipo a Poisson, é infinito dos reais, mas um conjunto contável. Mas isso é muito restritivo. Assim, é importante que nós tenhamos uma outra categoria de variáveis aleatórias além das variáveis aleatórias discretas, definida em qualquer intervalo não contável dos reais, podendo ser toda a reta dos reais. Então, qualquer intervalo dos reais é um intervalo não contável. Qualquer união de eventos, de união de intervalos dos reais é também não contável. Interseção de intervalos dos reais é não contável. Ou toda a reta dos reais. Então, os números reais, quando considerado um intervalo, união de intervalos, ou interseção de intervalos, ou toda a reta dos reais, é não contável. Para as variáveis aleatórias discretas, x, nós vimos que a probabilidade do x assumir um determinado valor x, né, a fábrica produzir um valor x é maior que zero, se esse x pertence ao suporte da variável aleatória e é igual a zero para x não pertencente ao suporte. Então, para valores de x no suporte da variável aleatória, esse conjunto contável finito ou até mesmo infinito, como é o caso da Poisson, mas contável, essa probabilidade é maior que zero. Entretanto, para as variáveis aleatórias contínuas, a probabilidade do x assumir qualquer valorzinho x, qualquer realização da variável aleatória tem probabilidade zero de ocorrência. Então, a probabilidade de x assumir o valor x é sempre igual a zero se a variável aleatória for contínua. E essa é uma das definições de variáveis aleatórias, sendo os valores x pertencentes ao suporte ou não, ou seja, para qualquer x pertencente aos reais. Essas condições, suporte não contável, né, intervalo dos reais, união de intervalos, ou toda a reta real, e probabilidade de x ser igual a x igual a zero, então a probabilidade da variável aleatória da fábrica produzir valores x, produtos x, é sempre igual a zero, qualquer que seja x pertencente aos reais, são condições necessárias e suficientes para classificar a variável aleatória em contínua. Essa é a definição desse artigo da Kachapova e Kachapov, em 2012, que ela aborda os maus conceitos, os conceitos errados sobre variáveis aleatórias feitos por estudantes. Então é um artiguinho pequenininho, uma página só, que merece ser dado uma lida nele. A condição de que a probabilidade de x ser igual a um valorzinho x, a probabilidade da variável aleatória produzir um valor x ser zero, qualquer que seja x pertencente aos reais, ela é exigida porque se tivermos uma probabilidade igual a um epsilon é um número entre 0 e 1, porque é uma probabilidade, mas esse epsilon, para cada valor de x, bem pequenininho, muito próximo de zero, qualquer que seja esse valor, para cada x nós tivemos um epsilon praticamente igual a zero, mas não zero, positivo. A soma de todas as probabilidades, a probabilidade de x ser igual a x para todos os x pertencentes aos reais, ou para todos os x pertencentes ao suporte da variável aleatória, que é um conjunto não contável, o intervalo dos reais, essa soma vai ser a soma desses épsilons nesse conjunto, nesse intervalo ou em toda a reta dos reais. E isso é igual ao infinito. Ou seja,
a soma de todas as probabilidades irá divergir para conjuntos, ou seja, vai dar infinito, para conjuntos infinitos não contáveis. Então, se nós tivermos um intervalo dos reais ou toda a reta dos reais, nós vamos somar todos os valores de x nesse intervalo ou na reta real inteira. Então, essa soma, nós vamos somar valores pequenininhos infinitos vezes, infinitas não contáveis vezes, e isso dá infinito. Diferente do caso discreto, que nós temos às vezes soma de infinitos valores de probabilidade, mas a probabilidade segue uma progressão geométrica e esse conjunto é infinito, mas é contável. Portanto, essa progressão geométrica, ela converge para 1, como no caso da Poisson lá. Portanto, isso não acontece nos reais. Portanto, a probabilidade de x ser igual a um determinado valorzinho x tem que ser sempre igual a zero. Essa é uma condição necessária para classificar a variável aleatória como contínua, mas não é suficiente. Além de ter essa condição, nós temos que ter suporte não contável da variável aleatória. Então, não importa quão pequeno nós passamos os valores dessa probabilidade para cada valor de x, esse epsilonzinho de x, a soma sempre irá divergir. Essa soma aqui sempre vai dar infinito. Então, nós temos que ter probabilidade de x ser igual a x igual a zero. Mas isso, a gente precisa perceber isso, não caracteriza isso acontecendo com o evento da variável aleatória produzir o valor x como impossível. Não caracteriza esse evento, né, a ocorrência do valor x da variável aleatória como impossível. Então, a probabilidade para cada valor de x no suporte é sempre zero na contínua, mas isso não quer dizer que aquele valor não possa ocorrer. É muito, a princípio, muito difícil para os alunos de graduação, até mesmo de pós-graduação, entenderem esse fato, né? Então, isso é quase que meio maluco, poderia dizer assim. Por isso que tem esse artiguinho aqui para falar sobre esse aspecto lá, da Cachapov, em 2012. Pois a ocorrência de todo valor de x pertencente aos reais seria impossível. Então, nunca ocorreria nenhum valor. Então, o peso de uma pessoa nunca poderia ser 1,70. E não faria sentido em falar em medida de probabilidade. Então, nós vamos ver que no caso contínuo, a probabilidade do ponto ela é zero, porque trata-se de integral de uma função especial, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E a integral de um ponto até ele mesmo, ou seja, a integral de uma função no ponto é sempre zero. E a integral entre dois pontos caracteriza uma área sobre aquela curva. Se essa curva for não negativa, né, obviamente. Então, essa área é uma medida de probabilidade. Então, as integrais, no caso contínuo, vão ser integrais. E a integral num ponto não existe. E a gente pode entender esse probabilidade de x é igual a x igual a zero, é porque na teoria da medida da matemática, existe um fato que, se você mede um valor com uma certa precisão, por exemplo, o sujeito ali ele tem a altura de 1,76. Se você aferir com um equipamento melhor, você vai aferir com uma casa decimal, por exemplo, 1,761, quer dizer, 176 centímetros, vírgula 1. E se você aferir com mais precisão, você vai diferenciando. Então, você nunca vai achar um valor exatamente igual àquele que você registrou com aquela dada precisão de medida. Aquele valor talvez esteja errado com aquela aferição. Se você mudar, aumentar a precisão, você vai diferenciar aquele valor. Daí a gente dizer que a probabilidade de x ser exatamente um valorzinho específico, pela teoria da medida, é sempre zero. Mas é mais fácil entender isso pela integração, porque a integral no ponto é zero. A integral de x até x é zero. Eu preciso da integral de 1 até 2 é um número diferente de zero, mas a integral de 1 até 1 sobre uma curva não negativa é zero, sempre. Bom, então a definição de variável aleatória contínua a primeira definição que nós vamos ver é essa. Uma variável aleatória x é contínua se a probabilidade do x assumir qualquer valorzinho x é igual a zero para todo x pertencente aos reais. Não importa se o x pertence ao suporte ou ao conjunto que não está no suporte. Para todos os x reais, do suporte ou não.
Então, basta que a probabilidade de x ser igual a x seja zero para todos os valores de x pertencentes aos reais para caracterizar uma variável aleatória como contínua. Uma classe de funções especiais, para a gente continuar entendendo como funcionam as distribuições de variáveis aleatórias contínuas, como para a gente entender o que é variável aleatória contínua, elas estão associadas a umas funções especiais, as funções de densidades de probabilidade. Veja que não é funções de densidade, são funções densidades de probabilidade. Não tem um Dzinho igual tem aqui, a de probabilidade, aqui antes. Funções densidades, não de densidades. Então, a função densidade de probabilidade, f de x, ela é uma função que mapeia os reais nos reais. Aqui esse índice 1 aqui, porque às vezes a gente trata do caso multivariado. Então, esse aqui é o caso univariado, de uma única reta real. Às vezes a gente tem várias retas reais, então a gente está no caso multivariado que a gente fala. Então, aqui leia R só, não precisa ler esse expoente aqui não. Então, dos reais nos reais. Então, ela é uma função que vai mapear um valor de x, que está nos reais, para um valor da função que também vai estar nos reais. Então, essa f de x, essa função matemática, ela será considerada função densidade e probabilidade se satisfizer as seguintes duas condições. Então, se ela obedecer às seguintes condições, ser não negativa para todos os x pertencentes aos reais, então, ou ela é zero ou ela é maior que zero, e a integral da função na reta dos reais, de menos infinita a mais infinita, a integral definida aqui da função f de x dx, ela dá 1, ou seja, a soma seria equivalente a dizer que a soma de todas as probabilidades, no caso discreto, seria igual a 1. Aqui, em vez de soma, nós vamos ter uma integral de uma função matemática. Então, nós vamos lidar com variáveis aleatórias contínuas através da função densidade e probabilidade. A integral dá 1, considerando a integral em relação a toda a reta dos reais, de menos infinito a mais infinito, e é uma função não negativa, ela é maior ou igual a zero para todo x pertencente aos reais. Independente se é suporte ou não, os valores da função são todos maiores que zero ou iguais a zero. Vamos definir então, falamos em suporte, qual que é o suporte de uma variável aleatória contínua? Então, haja vista essa função densidade e probabilidade, a gente define o suporte com base nela. Então, o suporte da variável aleatória contínua, ou, que é o mais correto dizer, o suporte da distribuição da variável aleatória contínua, x, ele é o subconjunto dos reais para o qual nós temos a seguinte condição. O suporte são todos os valores de x, é o subconjunto dos reais x, constituído de valores x'inhos, para os quais a função densidade e probabilidade avaliada em x ela é maior que zero. Então, para todo x pertencente aos reais, onde a densidade for positiva, é o suporte. Se ela for igual a zero, porque ela é não negativa, ou ela é zero ou ela é maior que zero, como nós vimos na definição anterior, maior ou igual a zero. Quando ela é maior que zero, esses valores que fazem com que ela seja maior que zero formam um conjunto. Esse conjunto é o conjunto suporte. Então, o conjunto de suporte de uma variável aleatória é aquele cuja sua função densidade e probabilidade é positiva. São todos os valores de x pertencentes aos reais, tais que f de x avaliado em x seja maior que zero. Então, sendo f de x avaliado em x, a função densidade e probabilidade da variável aleatória x avaliada no valor x dela. Para todo x que isso acontece, nós vamos formar um conjunto. Esse conjunto é chamado conjunto de suporte, que nós estamos abreviando por S de x aqui. A função densidade e probabilidade, FDP, né, não é um xingamento aqui não, a função densidade e probabilidade, ela deve ter sua integração resultando em 1. Então, se nós integrarmos a função densidade de menos infinita a mais infinita, isso tem que dar 1. Isso é equivalente a dizer que a soma de todas as probabilidades é igual a 1, que seria o que nós vimos no caso discreto, equivalente ao caso discreto de soma igual a 1. Como no caso contínuo, nós temos infinitos não contáveis valores, nós vamos usar a integração no lugar da soma. Então, no lugar de somatório, nós vamos usar integração para calcular probabilidades. O que tem que ficar claro aqui que f de x não é uma probabilidade. Então, o f de x avaliado em x, o valor dessa função, não é uma probabilidade. Isso aqui pode muitas vezes dar valor maior que 1. Claro, porque não tem nada a ver com probabilidade. Ele só dá valores
não negativos. Ou ele dá valor zero ou valores positivos. Quando for positivo, nós dizemos que o x que foi avaliado aqui, cujo valor é positivo, vai pertencer a esse conjunto, que é o conjunto de suporte. Então, para alguns valores de x, pode acontecer isso aqui. Não necessariamente precisa acontecer isso. Eu estou dizendo que não é probabilidade, por isso a pessoa fica com a ideia de que f de x daria um valor entre 0 e 1 se fosse probabilidade. Não. Se ela tiver valores entre 0 e 1, é mera coincidência. Ela pode esperar 1, só não dá valor negativo, porque senão não seria densidade, de acordo com a definição de função densidade e probabilidade. Bom, uma segunda definição importante é de variável aleatória absolutamente contínua. Então, nós vamos usar essa classificação aqui agora, acrescentar essa classificação agora na variável aleatória contínua. Ela vai ser absolutamente contínua. Então, as variáveis aleatórias que são absolutamente contínuas são aquelas que são aquelas que permite a existência, né, para aquelas cuja existência da função de densidade é verdade. Então, uma variável aleatória x é absolutamente contínua se existir a função de densidade. Para toda variável contínua que não tiver a densidade, ela é só contínua. Aquelas que possuem função de densidade são absolutamente contínuas. As variáveis aleatórias contínuas que nós estudamos, todas elas possuem função de densidade, então todas elas são absolutamente contínuas. E, existindo a função de densidade, a probabilidade da variável aleatória x produzir valores entre dois números reais, a e b, a probabilidade de x estar entre a e b, é integral da função densidade, a probabilidade entre a e b, para todo a menor ou igual a b. O menor ou igual aqui ou menor ou igual aqui é indiferente. Você só usar menor e menor porque não existe a probabilidade no ponto. Qual que é a integral do ponto? É zero. A probabilidade de x assumir o valor b, de b até b, por exemplo, a probabilidade de x ser igual a bzinho, essa seria a integral de x estar entre bzinho e bzinho. A integral entre bzinho e bzinho de uma função é zero. Então, a integral no ponto é zero. Se a e b são números diferentes, a menor que b, então essa integral aqui, ela dá a probabilidade da variável aleatória x produzir valores nesse intervalo entre a e b. Então, a probabilidade, no caso contínuo, é sempre uma integração da função densidade. E o caso contínuo, o que nos interessa são as variáveis absolutamente contínuas. A gente não vai ficar falando a variável aleatória absolutamente contínua toda hora. A gente vai falar a variável aleatória contínua, mas todas as contínuas que nós estamos nos referindo são absolutamente contínuas, porque nós vamos assumir que existe essa função densidade para elas. A maioria que nós estudamos, essa função existe. São casos muito raros aqueles em que as variáveis aleatórias são somente contínuas, não absolutamente contínuas. Ou seja, que não existe, são muito raros os casos que não existe a função densidade para aquelas variáveis aleatórias. São bem anormais esses casos. Portanto, toda variável aleatória nossa será, no fundo, absolutamente contínua. Para não ficar falando absolutamente toda hora, nós vamos chamá-las de variáveis aleatórias contínuas. Mas subentende que, na verdade, a definição formal é que elas são absolutamente contínuas. Vamos falar agora sobre exemplos de distribuições de variáveis aleatórias contínuas. Uma vez que nós vimos esses conceitos básicos, vamos à definição de variável aleatória contínua, de variável aleatória absolutamente contínua, função densidade e probabilidade, e o que é uma probabilidade? Que é uma integral de uma função entre dois limites, né, no intervalo entre dois valores, a e b. Nós representamos ali por A e B. Pode ser a probabilidade de x assumir valores entre 1 e 2, ou seja, de x produzir seus produtos, a sua fábrica x produzir produtos entre 1 e 2, é a integral da função densidade daquela variável aleatória entre 1 e 2, integral definida. Apresentaremos algumas das mais importantes distribuições contínuas de probabilidade, nesse caso aqui, ou seja, das absolutamente contínuas, tá? Na forma de definições e demonstraremos que a função densidade de probabilidade é legítima. O que é uma função densidade ser legítima? Ela ter aquelas duas características que nós apontamos. Ela ser uma função não negativa e integrar 1
em relação aos reais. Vamos falar inicialmente da distribuição mais simples de todas, mas é uma das mais importantes distribuições contínuas, porque ela está relacionada com todas as outras distribuições contínuas e principalmente permite, no caso de pessoas que trabalham com simulação de dados, simular dados de qualquer outra variável aleatória por essa relação que ela estabelece. Vocês vão ver que ela é extremamente simples, é chamada de distribuição contínua uniforme e com parâmetros 0 e 1. Então, uma variável aleatória fixos, né? 0 e 1. Uma variável aleatória x, a gente vai só tratar dessa distribuição uniforme. Tem outras distribuições uniformes que esse parâmetro aqui é um número qualquer real e esse outro um outro número qualquer real maior que o primeiro. Mas nós vamos tratar só desse caso 0, 1, que é o mais importante. Então, uma variável aleatória x com distribuição contínua uniforme, ela possui a seguinte função densidade e probabilidade. A função densidade e probabilidade é igual a 1 para x pertencente ao intervalo 0 e 1. Ou seja, ela é constante, qualquer que seja x nesse intervalo não contável dos reais que está entre 0 e 1, incluindo 0 e incluindo 1 também. E para outros valores de x que não estão nesse intervalo, ela vale 0. Ou seja, qual que é o suporte da variável aleatória uniforme x? É o 0, 1, porque no 0, 1 ela é uma função não negativa, ela possui valores da densidade igual a 1, e é igual para todo mundo. Todo mundo que está no intervalo 0,5 tem função de densidade igual a 1, 0,6 tem função de densidade igual a 1, 0,65 tem função de densidade igual a 1, 10 tem função de densidade igual a 0, porque 10 não está no suporte da variável, está fora do intervalo 0 e 1. Então, essa distribuição é a distribuição uniforme padrão, né? Existem outras distribuições com outros valores, uniforme entre 10 e 20, então o parâmetro dela seria 10 e 20, ou uniforme AB, então nós teríamos um outro valor constante para a densidade, dependendo dos valores dos parâmetros. No caso 0, 1, essa densidade é igual a 1. E ela é uniforme padrão. Dizemos que x, aquele símbolo que nós usamos, esse tiozinho aqui, significa se distribui, tem distribuição uniforme ou de uniforme com parâmetros 0 e 1. Então, x é uma distribuição, segue uma distribuição uniforme, tem distribuição uniforme 0 e 1. Então, é assim que a gente explica que x é uma variável aleatória tem aquela distribuição. No caso aqui é uniforme. Sendo 0 e 1 seus parâmetros, parâmetro da distribuição, os quais definem o intervalo dos reais 0 e 1, que é o conjunto imagem ou o conjunto suporte da variável aleatória x. Né? Nós vimos que o conjunto imagem da variável aleatória é o suporte dela. Mesma coisa que para o caso contínuo. Então, qualquer valor entre 0 e 1 tem densidade igual a, função de densidade igual a 1. Tem um valor para ela igual a 1. E qualquer valor fora do 0 e 1 tem valor de densidade igual a 0. Então, ela é definida para todos os reais. No 0 e 1, ela vale 1, fora do 0 e 1, ela vale 0. Então, essa função que nós acabamos de apresentar, f de x igual a 1, ela é uma, estou falando nesse teorema 1.1, que é a função densidade e probabilidade da uniforme, ela é uma função densidade legítima, obedecendo às características de uma função densidade, que é ser não negativa, se ela é 1 para todos x entre 0 e 1 e ela é 0 para todos os outros valores de x, então ela é não negativa. Ela tem valores ou 0 ou iguais a 1 apenas. Portanto, ela é não negativa. Então, essa característica é fato. E ela tem que integrar 1 para ser legítima. Então, a prova desse teorema é provar essas duas características. Claramente, ela é uma função não negativa, né? Ela é igual a 1 ou ela é igual a 0. Isso não é negativo. Então, o 0 é 0, né? E 1 é um valor positivo. O 0 não é negativo nem positivo, mas ele não é negativo. Então essa função é não negativa para todo x pertencente aos reais. Fora do 0 e 1 ela vale 0 e no 0 e 1 ela vale 1, constante. Então ela vem com 0 na reta dos reais, a hora que chega no 0 ela dá um salto, vira uma retinha em torno do 1 até chegar no 1, depois ela cai para 0 de novo, continua até infinito igual a 0. Agora, se nós integrarmos essa função, que vale 1, né, no intervalo 0, 1, vale 0 no intervalo de menos infinito a 0, e vale
zero também no intervalo que vai do 1 ao infinito. Então, quando a gente fala integrar de menos infinito a mais infinito, a gente tem que considerar esses três casos. Integração de menos, três intervalos, de menos infinito a zero, que a função vale zero, e a integral de zero é zero. A integral no 0, 1, que a função vale, eu estou substituindo pelo valor da função. Ó. No intervalo 0, 1, ela vale 1, e acima do 1 ela vale 0 novamente, porque o suporte dela está no 0, 1. Então, do 1 até o infinito ela vale 0 novamente. Então, essa integral aqui dá 0 também, porque a integral de 0 é 0. E uma curva que está sob a abscissa do 1 até infinito não tem área sobre ela. Uma curva que é igual a 0, de menos infinito a 0, não tem área sobre ela. Então, essa integral aqui e essa integral são zeros, integrais definidas. E ficou só a integral entre 0 e 1 de 1 dx, ou seja, de dx. Ora, a integral de 1 dx é o próprio x. Então, substituindo por 1 e substituindo por 0, então nós substituímos o valor da integração por 1, nós temos x igual a 1, menos a substituição do outro limite do intervalo de integração, né? Como vocês aprenderam em cálculo. Substitui o x por 0, então dá 1 menos 0, e o resultado é 1 trivialmente. Então, como queremos mostrar. O que eu estou chamando a atenção aqui é que quando a gente fala integral de menos infinito a mais infinito de uma função de densidade, se ela não está definida, se o suporte não é toda a reta real, nós vamos integrar uma parte que está fora do suporte de uma função que vale zero, que é zero. Então, quando a gente integra de menos infinito a mais infinito aqui, basta pegar a função definida no suporte e integrar dentro do suporte. Então, não precisa, eu só coloquei essas partes aqui para ilustrar para vocês que essa integração aqui, na verdade, se restringe à integração de 1 dx de 0 a 1, que é o suporte da variável aleatória aqui, porque ela está definida aqui ó, no suporte 0, 1. Então, isso dá 1, ela é não negativa e ela integra 1. Então, a soma de todas as probabilidades é igual a 1, como a gente queria mostrar. Outra distribuição que aparece frequentemente na vida cotidiana é a exponencial. Ela é uma distribuição utilizada para modelar tempos de vida de equipamentos eletrônicos, né, como lâmpadas, computadores, componentes de computadores e qualquer outro aparelho eletrônico, né? Ela serve para também modelar tempo de vida de animais, de árvores, de plantas, né? Então, de uma forma geral. Essa distribuição, então, ela aparece na nossa vida aí rotineiramente. A gente às vezes nem percebe. Essa distribuição ela é usada para modelar, então, como eu disse, tempo de vida de equipamentos eletrônicos, de espécies vegetais e animais, entre muitas outras aplicações. A distribuição exponencial ela tem um parâmetro que é o lambda. Então, a definição da distribuição exponencial com parâmetro lambda é uma variável aleatória x possui distribuição exponencial lambda com parâmetro lambda maior que zero se a sua função densidade de probabilidade for dada por f de x é igual a lambda e elevado a menos lambda x. E é o número neperiano, né? 2, 718, 28, 18. Para x maior ou igual a zero, então o suporte dessa variável aleatória são todos os valores de x maiores ou iguais a zero. Então é a parte da reta, o subconjunto dos reais que vai de zero a infinito. E para valores negativos de x, a função densidade vale zero. Então ela é definida em todos os reais. Se x for negativo, a densidade vale zero. Se x for maior ou igual a zero, a densidade vale isso aqui. Então, o suporte da variável aleatória é o conjunto que vai de zero a infinito. Então, na hora que a gente for integrar de menos infinito a mais infinito, para provar que ela dá a área sob a curva dá 1, a integral de menos infinito até zero, que são os valores de x negativo, é a integral de uma função que vale zero, então é zero. Então, nós só integramos no suporte de zero a infinito dessa função que está aqui. Então, nós dizemos que x tem distribuição exponencial com parâmetro lambda, em que lambda do parâmetro tem um valor positivo. Então, ao definir essa distribuição, nós precisamos definir esse parâmetro. Se ele vale 5, se ele vale 10. Nunca menos 1, menos 2, porque menos 1 e menos 2 não são valores maiores que zero. Então, o parâmetro lambda tem que ser um número maior que zero, que é o parâmetro da distribuição. Então, essa densidade 6 aqui ela é uma
densidade legítima, é o que diz o nosso teorema 1.2 aqui. A f de x, essa função f de x, apresentada em 6, a definição 6, é uma função de densidade legítima, genuína. Para ser genuína, ela tem que ser não negativa. Ora, se x é o suporte maior ou igual a zero, a função vale isso aqui, ó. Eu nem vou voltar na parte anterior. Vale isso que está marcado em amarelinho aqui. Então, para x maior ou igual a zero, obviamente, o lambda é o parâmetro é maior que zero, então nós vamos multiplicar um valor maior que zero aqui por um outro valor que é essa parte aqui, qualquer x positivo aqui, elevado, 2.718 elevado a menos lambda x, lambda positivo e x positivo, dá um valor maior que zero. Portanto, essa função de densidade, um valor maior que zero vezes outro valor maior que zero, ela é não negativa para todo x pertencente ao suporte da variável aleatória de 0 a infinito. E ele é zero para outros valores de x, como nós definimos aqui. Ó. Se x é menor que zero, ela é zero. Agora, para provarmos que a função que essa função é uma função de densidade legítima, precisamos provar que a integral de menos infinito a mais infinito da função densidade dá 1. Nós vimos que a densidade para x entre 0 e infinito, ela vale lambda vezes e elevado a menos lambda x. Então, nós vamos integrar essa função de 0 a infinito, como nós dissemos, basta que nós integremos essa função no suporte da variável aleatória, que é de 0 a infinito no caso. E por quê? Porque a integral da outra parte, de menos infinito até zero, que está fora do suporte, é a integral de um valor zero dx. Integral de zero é zero, né? De uma função que vale zero. A integral dessa parte aqui, se a gente fizer uma integração por partes, dá isso aqui, ó, menos e elevado a menos lambda x. Deriva, por exemplo, a função e elevado a alguma coisa, basta a gente derivar o expoente e multiplicar pela própria função que está aqui. Então, se a gente derivar o expoente, dá menos lambda. Menos com menos dá mais, então dá lambda. E multiplicar pelo que está aqui, né? Então, por isso que é o menos com menos. Dá mais e sobra o e elevado a menos lambda x. Então, dá lambda e elevado a menos lambda x. Então, se a gente deriva, a gente recupera isso aqui. Então, a integral está certinho aqui. Então, a gente pode fazer essa integração por partes, eu não vou mostrar aqui. Essa integral aqui é dada por isso. De 0 a infinito, então, nós vamos ter que avaliar a função no limite superior aqui. Como é um valor infinito, a gente usa o limite. Quando x vai para esse valor infinito, qual que é o limite dessa função? E temos que avaliar, subtrair, né, de quando avaliarmos ela em zero. Então, se a gente multiplicar lambda por zero dá zero, então dá e elevado a menos zero. E quando a gente substituir o x por infinito, vai dar o limite dessa função. Então, se o x vai crescendo aqui, 1 sobre o número e elevado a lambda x, lambda é um número positivo, x um número positivo, então e elevado a um número extremamente grande, quando o x vai crescendo, né? 1 sobre e elevado a um número extremamente grande, e elevado a um número extremamente grande dá muito grande. 1 sobre alguma coisa muito grande tende a zero. No limite, quando o x vai para infinito, esse número é um infinito. Então, 1 sobre infinito é zero. Então, essa parte dá zero. E elevado a menos zero, obviamente, dá 1. Qualquer número elevado a zero é 1. E menos com menos aqui dá mais. Então, dá mais 1. Esse menos aqui é a função que ela é negativa quando eu substituo por zero. E esse menos aqui é quando você substitui pelo limite superior nessa parte aqui, no caso é infinito, tomamos o limite, para ser rigoroso com a matemática, e substituímos por zero na segunda parte, subtraindo. Né? E como a função é negativa, vai ficar um menos da subtração e um menos da expressão da própria função que está aqui. Então, menos com menos dá mais, então isso aqui integrou 1. Então, a integral da nossa função de densidade dá 1 e ela é não negativa, por razões óbvias, como eu mostrei, né? Porque o lambda é positivo e e elevado, isso aqui é a mesma coisa de e elevado. E elevado a menos lambda x também é positivo. Portanto, multiplicar um número positivo por outro positivo dá positivo. Então, ela é não negativa e integra 1. Portanto, ela é uma função de densidade de probabilidade legítima porque ela atende às duas condições, ser não negativo e integrar 1. A distribuição mais importante que nós temos é a normal. A função normal, veja que a gente está chamando as funções de densidades por f de x. A normal tem um caso particular dela que é chamado normal padrão.
E a variável, em vez de chamar de x, a gente costuma chamar de z, no caso do normal padrão. Então, eu fiz isso aqui para vocês. No livro está x, aqui nos slides eu pus z, porque é o mais comum. Mas isso não importa, né? O nome que você vai dar para a variável aleatória, a letra que você vai usar é irrelevante aqui, né? Mas é comum as pessoas usarem z para normal padrão. E essa normal padrão, em vez de a gente representar a função densidade por f de x, a gente representa por φ, pela letra φ, uma letra grega, tipo o conjunto vazio, mas aqui significando uma função. A função φ de z é a função densidade de probabilidade da normal padrão, e ela é definida dessa forma aqui. Em 1624, parece, se eu não me engano, De Moivre propôs essa função densidade pela primeira vez. Em 1800 e pouco, Gauss voltou a falar dela e ela ficou famosa. Então, ela também é chamada de função gaussiana, devido ao Gauss, que redescobriu os trabalhos de De Moivre, ou fez de forma independente aos trabalhos de De Moivre, em 1600 e pouco. Então, essa função que dada por isso aqui, 1 sobre raiz de 2π elevado a menos e ao quadrado sobre 2, para todo z pertencente aos reais, então, esse valor aqui é sempre, qualquer que seja z pertencente aos reais, é sempre não negativo, e 1 sobre raiz de 2π é não negativo. Então, dá um produto de um valor positivo com outro positivo, é positivo. Portanto, é uma função não negativa, e ela integra 1. Nós não vamos mostrar que isso aqui tem distribuição, que é uma função de densidade de probabilidade legítima nesse caso, porque essa integração, essa parte, ver que ela é não negativa, é trivial. Mas verificar que a integral dá 1, eu teria que usar coordenadas polares. Estava até aqui para eu apresentar, eu tirei fora dos dados. Quem for pegar o material lá do livro vai ter essa prova, e quem quiser ver pode ver o livro lá completo, que está o link lá no campus virtual da UFLA. Então, nós temos o seguinte resultado para a função φ dada em 7. Ela é uma função de densidade de variável aleatória legítima e é a função de densidade da normal padrão. Não vou provar esse teorema. Ela é não negativa, por razões óbvias, como mostrei ali, simplesmente mostrando, né, os fatos, e ela integra 1. Essa integral eu tenho que usar coordenadas polares e usar um artifício aí para usar coordenadas polares, de multiplicação dela por ela mesma, e eu não farei isso aqui. Quem quiser ver essa prova está no material escrito. Nós vamos falar da normal completa, sem ser a normal especificamente padrão, que é essa função densidade aqui, que tem esse símbolo especial para a densidade dela, e que é o φ, e é chamado de normal padrão. É um caso particular da distribuição normal como um todo. Então, a normal padrão é um caso particular da distribuição normal, que é uma família de distribuições. Como a exponencial é uma família. Se eu mudar o lambda, eu mudo a distribuição exponencial. Lambda igual a 5 dá uma distribuição. Lambda igual a 10 dá outra distribuição. Então, quando a gente muda os valores dos parâmetros, nós temos outro membro da família. Nós temos um outro filho naquela família. Então, por isso que a gente chama de família de distribuições. A normal não é diferente, ela depende de dois parâmetros, a média e a variância. No caso da normal padrão, a média é 0 e a variância é 1. É um caso particular das possibilidades que nós podemos ter para a média e para a variância da normal. Bom, nós vamos falar só dessas três distribuições que nós acabamos de ver aí. E vamos dar ênfase posteriormente em uma outra aula sobre a distribuição normal pela importância que ela tem, que é a mais importante de todas as distribuições. A função distribuição é um outro conceito de probabilidade, é um outro conceito que nós precisamos aprender. Então, na definição 2.1, da seção 2 aqui, nós vamos falar sobre esse conceito de função de distribuição. Uma coisa é a distribuição de probabilidade, é o valor de x e todas as probabilidades que o x pode assumir, ou a função densidade do x. Isso é a distribuição de probabilidade. A distribuição normal é aquela distribuição que nós... normal padrão, é aquela que nós acabamos de apresentar. Falamos que o x é uma variável, o z lá que nós usamos. O z é uma variável aleatória normal, que definida em todos os reais, para toda a reta dos reais, o suporte é toda a reta dos reais, e a função densidade é aquela φzinho de z lá que nós vemos. Bom, isso é a distribuição de probabilidade. Agora nós vamos falar da função de distribuição de probabilidade. Então, se a gente usa a palavra função,
né, e não distribuição de probabilidade, nós estamos referindo especificamente a uma outra coisa, que é uma função matemática que está relacionada com probabilidade e, portanto, ela chama função de distribuição de probabilidade, ou simplesmente função de distribuição. Então, a função de distribuição cumulativa, também é outro nome de uma variável aleatória x, que é outro nome que ela tem, ou função de distribuição de uma variável aleatória x, né? Função de distribuição cumulativa, ou simplesmente função de distribuição de uma variável de probabilidade de uma variável aleatória x, é uma função que mapeia os reais no 0, 1. Então, o que acontece com essa função? O x está definido em todos os reais, e ela vai levar os valores para 0, 1. Então, ela vai levar isso para probabilidades agora, né? São valores de probabilidades. Então, o efão, que a gente fala, né, que é a função de distribuição, o efão, F maiúsculo, F minúsculo é a densidade. Efão é a função de distribuição. O que é o efão? O efão avaliado em x dá para nós a probabilidade do x ser menor ou igual a x. Se eu falar assim, o efão, se x for a altura de pessoas, do 1,76 é a probabilidade de uma pessoa possuir altura menor ou igual a 1,76. Então, é a probabilidade acumulada de 0 até 1,76. Qual que é a probabilidade de uma pessoa assumir alturas entre 0 e 1,76? Ora, o efão aqui, ó, independe, ela é definido tanto por caso contínuo quanto por caso discreto. Então, no caso contínuo, a probabilidade do x estar entre 1 e 76 é a integral da função de densidade de menos infinita a 1,76. Como a altura, por exemplo, não seria definida no caso negativo, então seria integral de zero, o suporte seria todos os valores positivos, reais, então seria essa integração de menos infinito se resumiria a 0 a 1,76. Num caso geral, produzir o valor x ou menor ou igual a ele, né, a variável aleatória produzir um valor igual a x ou menor que ele, é a integral de menos infinito até x da densidade. Então, é a probabilidade da variável aleatória produzir valores menores do que o valor x especificado aqui, 1,76. Então, esse valor seria 1,76. Integral de menos infinito a 1,76 da densidade. E o t aqui é uma troca de um artifício matemático, eu vou integrar até x, né? Não faria sentido integrar f de x dx aqui. Então, a gente troca por uma outra letra aqui para não dar conflito, porque o limite da integração é o x, tá? Para não haver problema de notação matemática, porque não faria sentido integrar até x e a integral de uma função que depende de x. Então, a gente troca na letrinha lá por t, integra essa função de menos infinito a x. É o t variando de menos infinito a x. E se for o caso discreto, é a soma das funções de probabilidade, função de probabilidade também pode ser escrita assim, para todos os valores de x do suporte que são menores ou iguais ao valor de x que eu quero. Então, por exemplo, a probabilidade de encontrar num determinado hectare aleatório 5 ou menos formigueiro, é o efão de 5. Então, eu vou somar a probabilidade do 0, do 1, do 2, do 3, do 4 e do 5. É isso que nós estamos fazendo no caso discreto. Então, no caso discreto é uma soma até o valor, então vou somar todos os valores possíveis de x que são menores ou iguais ao valorzinho que eu quero achar o efão dele. E no caso contínuo eu vou integrar a função densidade de menos infinito a x para todos x pertencentes aos reais. Essa função de distribuição de probabilidade, ela tem as seguintes propriedades dadas no Teorema 2.1, que eu também não vou mostrar. Ela é uma probabilidade, então ela está entre 0 e 1. Então, isso aqui é trivial a prova disso, porque tem que obedecer, ela é uma probabilidade, tem que obedecer os axiomas de probabilidade do Kolmogorov. E toda probabilidade é um número entre 0 e 1. Portanto, o efão de x só dá valores entre 0 e 1 para todos x pertencentes aos reais. Se o x vai para infinito, então o limite desse efão é 1. Então, o efão de infinito é 1. E o efão, se o x vai para menos infinito, o efão de menos infinito é 0. Então, para não escrever efão de infinito igual a 1, efão de menos infinito igual a 0, a gente usa limite, que é uma notação matemática mais apropriada para isso. Se a gente quiser ser um pouquinho mais formal. Mas eu poderia falar assim, efão de infinito é sempre 1 e o efão de menos infinito é 0. Ora, e se o suporte, por exemplo, igual da uniforme, vai de 0 e 1? Ora, qualquer valor, o efão de 1 é 1, porque ele é o infinito para o uniforme, porque o suporte vai até ele.
Se você integrar a função uniforme, que é 1, dx de 0 a 1, você vai ver que dá 1, como nós fizemos. E f1 de 2, f1 de 3, f1 de infinito, é tudo 1. Então, valores acima de 1 na uniforme tem f1 igual a 1. E valores abaixo de 0, f1 de 0, f1 de menos 1, f1 de menos 2 tem valor igual a 0, até f1 de menos infinito é igual a 0. Então, esse menos infinito aqui na uniforme é o 0, e o mais infinito se restringe a 1, que é o suporte. Então, f1 no limite do suporte é 1, no limite superior, e f1 no limite inferior do suporte é 0. Qualquer número acima, se eu perguntar o f1, qualquer número acima do limite superior do suporte, obviamente vai ser 1 também. E abaixo do inferior do suporte vai ser 0. Então, essas são as propriedades. É uma probabilidade, está entre 0 e 1, e o limite, quando x vai para infinito, ou para o maior valor do suporte, vale 1, e quando x vai para menos infinito, se o suporte não está definido em toda a reta real, vale 0 no limite inferior do suporte. Então, o f1 avaliado no limite inferior do suporte vale 0, e no limite superior do suporte vale 1. A função de distribuição não necessariamente ela é contínua. Então, em alguns casos, essa função de distribuição ela pode dar saltos. No caso, quando a variável aleatória x é discreta, essa função ela dá saltos, ela parece uma escadinha. Então, ela vem no 0, depois na probabilidade de x igual a 0, o f1 de 0 ela dá um salto, até no 1 ela fica num patamar constante, depois ela dá um salto para o f1 de 1, depois ela dá um salto do f1 do 1 para o outro, então ela forma escadinhas, degraus. Então ela é uma função degrau, função escada. E a última propriedade, né, que é um corolário daquele teorema, é que a probabilidade de qualquer intervalo, a probabilidade da variável aleatória estar em qualquer intervalo pode ser obtida pelo f1 de x. Então, a probabilidade do x estar entre A e B, né, o intervalo, aqui é importante o sinal, porque vale para o caso discreto e contínuo. Se for contínuo, se colocar menor ou igual aqui, A menor ou igual a x e menor ou igual a B, é a mesma coisa. A menor que x e, por sua vez, menor que B, também daria a mesma coisa. Mas no caso discreto, não. Se tiver um igual aqui, muda todinho essa expressão aqui. Eu não vou falar disso, não. Então, no caso contínuo, não importa o igual, mas porque não existe área integral no ponto, né? A integral de 1 até 1, de f de x dx, não tem área sobre a curva de 1 até 1. Tem que ter um intervalo. Então, a igualdade aqui, integral de b até b, não importa se o b está incluído ou não. A integral não vai mudar. Mas agora, no caso discreto, muda. Inclui a probabilidade do x valer b ou não. 1 igual aqui. Então, a probabilidade de qualquer área, de qualquer intervalo, a probabilidade de x pertencer ao intervalo entre A e B, é o f1 de B, que é o f1 do limite superior, menos o f1 de A. Essa é uma probabilidade importante para uma relação importante da probabilidade do x estar no intervalo em relação à função de distribuição. É o f1 do maior valor do intervalo menos o f1 do menor valor do intervalo. Para todo A menor que B. Não faz sentido a probabilidade do x estar entre 10 e 1. Né? O B tem que ser maior que A. É entre 1 e 10, e não entre 10 e 1. Né? Não faria sentido, matematicamente, escrever desse jeito. Então, sempre o B maior que A. E a referência que nós citamos aqui é da Cachapova, né? Que é os conceitos mal formulados por parte dos estudantes quando estudam sobre variáveis aleatórias. Achar que basta que para ser contínuo, basta que o suporte da variável aleatória seja não contável, ou seja, o intervalo dos reais ou toda a reta dos reais. Não basta. Tem que ter probabilidade do x ser igual a x igual a 0 também, para ser uma variável aleatória contínua, classificada como contínua. Na próxima aula nós vamos ver esse famoso modelo normal de probabilidade. E depois nós vamos ver a aproximação normal de como calcular probabilidades de forma aproximada dos modelos discretos, binomial e Poisson. Então, aproximação normal da binomial e Poisson. Primeiro vamos estudar normal, depois vamos estudar essas aproximações. Teremos mais 2 videoaulas na sequência para esse assunto.